Nós estamos agora iniciando nesse exato momento. Boa noite, minha amiga, boa noite, meu amigo, meu irmão e minha irmã. Que coisa linda, divina e maravilhosa estarmos aqui com vocês na Web Rádio Estação da Luz, sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E é sexta-feira, 19 horas, aqui na Web Rádio. Todo mundo sabe que a Web Rádio Estação da Luz ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E sexta-feira à noite nós temos a presença do nosso querido José Soares, que vai fazer o programa conosco hoje. Semana passada foi colocada a possibilidade de o pessoal votar aí e ver o que é que queria, o que é que gostaria que o nosso querido Soares falasse, e o que deu mais aqui, em torno de 25% das solicitações, foi sobre a questão da Gênese adulterada, chamada Gênese de Kardec, que foi adulterada. E é sobre esse assunto que nós vamos mergulhar hoje no nosso estudo. Não é isso, meu amigo José Soares? Boa noite, meu querido. Muito obrigado. Boa noite. Muita paz para todos nós. Soares, eu gostaria que aqui é uma web rádio espírita, é um programa espírita, e por ser um programa espírita, nós temos que fazer uma rogativa, uma pedido de permissão, e a prece é esse pedido de permissão. E eu gostaria que você fizesse essa prece para que a gente pudesse iniciar, para depois eu poder aqui dar uma lidinha no Evangelho, para a gente começar esse nosso estudo. Pode ser, meu amigo? Agora mesmo, vamos lá. Amado Jesus, bons espíritos e, acima de tudo, Deus, nosso Pai Criador, que esse momento de conversa e troca de ideias seja o mais salutar possível, não só dentre nós, como todos os religiosos de qualquer natureza. Paz e saúde para todos, encarnados e desencarnados. Muita paz. Graças a Deus. Então, nós pensamos aqui do capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. O item 6, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E aí Kardec foi pensar, como diz nosso irmão Soares, lá em Mateus 7, 21, 23, 7 ainda é o Sermão do Monte, essa passagem de Jesus. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome os demônios? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Então eu lhes direi em alta voz: afastai-vos de mim, vós que fazeis obra de iniquidade. Mateus 7, 21, 23. Partindo desse princípio de obras de iniquidade, o assunto que vai ser hoje bafejado pelo nosso irmão José Soares é justamente esse que já está há um bom tempo aí em voga e que agora voltou à baila com o nosso irmão Paulo Henrique Figueiredo, sobre a chamada adulteração do livro, ou do último livro do nosso querido Kardec, né, a Gênesis, né? Grande admiração pelo ensinamento de José Soares, nosso irmão Conceição, a mulher do homem mais alto da Zona Norte, meu amigo Niverton, e a nossa Rochelle do coração. Beijo, José Soares. E o nosso irmão José, o Wilson José da Hora, nossa cadeira cativa número 0, lá de Pernambuco, Recife. Obrigado, meu irmão José. E a Gênesis? Ela foi mesmo adulterada por alguém? O que foi que aconteceu com esse último livro, essa chamada quinta edição de 1872, meu querido José Soares? Primeiro, passamos uma ressalva bem interessante. A FEB não adulterou a obra.
Agora, a FEB pediu permissão aos legatários de Allan Kardec em Paris para publicar a obra aqui no Brasil. Eles mandaram a cópia adulterada. E a FEB, não sei por que cargas d'água, talvez na época não conhecesse a original, fez a tradução da obra que Le Marie, em 1872, tentou registrar na Biblioteca Nacional da França e inicialmente foi refutado. Então, o problema é que nós recebemos uma cópia adulterada e traduzimos como se fosse verdadeira. No entanto, nós temos que observar que as trevas, ela não dorme. A parábola do Evangelho de Jesus dizem que os malfeitores semearam o joio no terreno enquanto os servidores dormiam. Então nós recebemos, eles eram os legatários de Kardec, responsável pela obra de Kardec, e traduzimos lá. Agora, insistir que ela é verdadeira é outra história. Ok. Ok, Tavares? Tavares? Ótimo, desculpa, que eu tinha fechado o microfone. Vamos aí resumir para todos que estão aí os princípios da coisa. Acho que em janeiro de 1868, Kardec lançou a última obra, a Gênesis, os milagres e as previsões segundo o Espiritismo, e foram, Kardec desencarnou em abril, mais ou menos. 31 de março. 31 de março. 31 de março. De janeiro até o antes do desencarne dele, além dessa primeira edição, foram mais 3. Segunda, terceira e quarta, se não me falha mesmo. Não foi edição, foi reeditar. O sucesso foi tão grande que eles tiveram que fazer mais livros. Em março, Kardec desencarna. Isso em 31 de março. De 9. Hein? Kardec desencarna em 31 de março de 69. De 69. Desculpa. De 69. Me perdoe. Então, com o desencarne de Kardec, a esposa dele, a Mille Baudet, fica com toda a obra. E não sei por que cargas d'água houve lá o negócio. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas teve um descontrole e a esposa abriu uma nova sociedade. E foi em 72 que essa sociedade lançou esse livro, a 5ª edição, que dizem que é adulterada, né? Até que prove em contrário, é ou não é. Eu quem vai tentar descobrir aqui. Que provas hoje se tem para se dizer de pé junto, como diz o outro, que a obra foi de fato adulterada, meu amigo Soares? É muito simples. Ah. Eu tenho aqui ao lado a tradução de Noleto da FEB, a de Boa Noite, Delcio, da FEB, em que traz a tradução de Le Marie e a tradução e original de Kardec. Na original de Kardec, o capítulo 6, tem 20, o capítulo 26, tem 40 e... Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver. Pegue à vontade, fique à vontade. Essa é a FEB lançando a Gênesis de 68 de Allan Kardec. Ela está em francês e inglês. Na Gênesis de 68, o capítulo 15 tem 68 itens.
Acontece que na versão de Le Marie, 67, o que era contrário às ideias deles teosóficas, ele tirou das Diagênesis. Então, ele eliminou os 67 e foi em frente. A partir daí, a obra perdeu toda a sua consistência, a sua unicidade enquanto obra. Então, a ele tem essa parte, porque no francês, na edição francesa, que está aqui comigo, é capítulo 16, vamos ver aqui, capítulo 16, a obra de Le Marie, ele não observa isso, mas o Noleto da Fé colocou, em que pese o Noleto seja adepto da obra de Le Marie. Então, você tem que convir que o problema foi, no desencarne de Allan Kardec, o que foi que o Flammarion foi convidado a assumir a presidência da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele simplesmente disse, não quero isso não. Por quê? Porque ele já estava envolvido com a teosofia, o Flammarion. Ele era membro da Sociedade Teosófica dos Espíritas Místicos de Paris. Isso é uma aberração. Uma aberração. Mas ele estava. Então, você vai convir que aí vai aparecendo as figuras que depois pontifica-se. O Le Marie, que findou sendo preso, processado e preso, por acusado de falsificar fotografias, dizendo que era de espírito de mortos. É lamentável. Ele e o parceiro dele. Ele e o parceiro, o fotógrafo. E na revista Espírita, ele recomenda de forma enfática esse fotógrafo. Lógico que a mentira tem pernas curtas. E ele foi pego na, como é que se diz? Na mentira. E aí ele começa a unir o Oriente com o Ocidente. Amigo de Blavatsky, fundadora da Teosofia, ele começa a trazer para Paris os chamados sábios hindus, que promovem uma arruaça danada, querendo que todo mundo de Paris fosse vegetariano. Rapidamente colocaram isso para fora de Paris. Da mesma forma que na Inglaterra também eles foram escoaçados. Tá certo? Moral da história é que eles não tinham, eles queriam um ponto de apoio. E encontraram em Le Marie, durante quase 6 anos, de 69 a 75, uma revista chamada Revista Espírita, fundada por Allan Kardec, para divulgar a teosofia. Teve artigo que era contra a doutrina espírita. E quando Le Marie desperta, ou as trevas jogou ele para do que mal utilizado, a Blavatsky traca Le Marie, velho, tolo, cansado, gagá, espírita sem fundamentação. Foi assim. A separação foi cruel da parte dela para com ele. Ok. Muito bem, nós temos aqui uma pergunta bastante interessante. Deixa eu ver aqui de quem é. De Dida do Centro. Espero que seja aqui do Centro de Natal. Na quinta edição de... Não é 1900 não, meu filho. É 1800. 1872. Traz a citação revisada, corrigida e aumentada. Nessa época estavam vivos Leon, Camille e a mulher de Kardec. Porque somente em 1884 é que foi levantada essa hipótese, né? Ele deve estar perguntando, por que não na hora o pessoal não gritou? Principalmente porque na capa da edição, da quinta edição, está lá em letras pequenas, mas lá quase no rodapé, mas está lá revisada, corrigida e aumentada. Então quem leu aquilo ali, principalmente Leon Denis, Camille Flammarion e a própria mulher de Kardec, que essa quinta edição foi lançada justamente pela sociedade que a esposa de Kardec era a viúva, a diretora, né? A viúva. E ela não estava tão velha assim nessa época, né? Não, mas ela
Ela era mais velha que Kardec, 8 anos. 8 anos. E ela já estava com problemas de ordem, sofrendo de saúde já. Quando, no final do século XIX, no romance Herculanum, pelo espírito de Rochester, de quem a febre lançou alguns livros, como A Vingança do Judeu, tem o último artigo, chama-se, o último capítulo chama sobre cinzas, sombras sobre uma cidade morta. É um diálogo entre Rochester e um espírito que se chama Caius Lucínios. Rochester diz: venerável mestre, tu que há pouco tempo atrás foste na Terra Allan Kardec, há de estar muito sentido com o que está ocorrendo com a sua obra. Estão desmanchando-a. Está no livro publicado pela LAC, cujo autor a fé também publicou também. Kardec, aí o Caio Lucíndio diz para Kardec: tu que comigo estiveste no Egito Antigo e foste um poderoso homem de poder, ou seja, foi um hierofante, talvez esteja sentindo isso, Kardec diz perfeitamente, nós sentimos. Mas os homens irão fazer da obra o que eles quiserem. Então houve um domínio da obra de Kardec, lembrando que Denis morava em Tours, bem distante de Paris. Flammarion aderiu à teosofia. E Delane entrou em problema de saúde. Delane terminou numa cadeira de rodas, mesmo assim defendendo do espírito. Se houve um missionário, que é citado por Humberto Campos, como cooperadores fiéis de Kardec, de 4 só escapou 2. Leon Denis e Delane. Porque o senhor Rustem deu com os burros na água. E Flammarion, do livro Forças Desconhecidas da Natureza, que ele lançou em 1690 ou 94, ele desmente aquela mensagem do capítulo 6 de A Gênesis, Coronografia Geral. Isso não tem nada de mediúnico, não. Ali eu achava que estava sob a inspiração de Galileu Galilei. Não era não. Era eu mesmo. Ele procurou desmoralizar a obra, a Gênesis, desmoralizando a si mesmo. Então houve um desgringolar daí. Então as pessoas que Kardec deixou não foram capazes de tocar à frente. Não foram capazes. Agora, Leon Denis continuou fiel lá em Kardec e Delane. O senhor Rustem, lamentavelmente, não foi. E Flammarion não disse para que veio. O Rustem mesmo ele, antes de Kardec desencarnar, ele já tinha apartado, né, muito antes disso, né? Isso, perfeito. Kardec já viveu em vida, né? Um amigo, um irmão espírita, cujo nome não vou dizer que já passou para lá, ele disse: deixa de tolice, o que importa não é o corpo de Jesus, é a doutrina. Eu disse: pois é. Para Agostinho expor o corpo de Jesus, ele reinventa a queda angélica de Adão e Eva, a queda angélica dos anjos que se revoltaram, e justifica o paraíso, a expulsão do paraíso. A reencarnação para Rustem não é a reencarnação da Kardec, não. É uma espécie de meta em psicose. Aí Kardec, segundo o nosso amigo aqui no Brasil, que é o seu biógrafo, né, o Marcel Souto Maior, Kardec chegou em casa bravo da vida. Porque ele lançou a obra dele em 1861 e Kardec só lançou o Evangelho em 64. Houve uma preparação. Só isso. Então, essas pessoas contribuíram para o avanço das trevas, não da luz. Certo. Tem uma outra pergunta que chegou aqui, é do Sérgio, com cadeira cativa. Com relação à pergunta do Dida, que eu não sei se é Dida é homem ou mulher, me perdoe, por favor. Dida do Flamengo era homem, né?
Bombeiro direito. Mas tem uma amiga chamada Dida, né? Também, eu conheço também, eu tenho também. Então, com relação à pergunta de Dida, se houve adulteração, todos que faziam parte da direção da sociedade foram coniventes, inclusive a esposa de Kardec, que era dona das obras. Ela foi conivente ou ela também foi adúltera, adúltera no sentido de concordar com a adulteração da obra, já que ela deve ter lido a obra e estava lá revisada, aumentada? Quer dizer, peraí, como é que fizeram isso aqui na obra? Quem foi que autorizou? Pelo menos dá um baixa para lá. Olha, Le Marie tornou-se dono da obra. A viúva deu ele a procuração. Ele bordou, desenhou, pintou e bordou e fez gato e sapato. A doutrina espírita foi escorraçada, em especial de Paris, como vertente religiosa, graças a Le Marie. Graças a Le Marie. Então, esse senhor é o responsável por tudo que houve de negativo na propagação da doutrina espírita. Quando a espiritualidade escolhe o Brasil, que eu disse isso na reunião anterior, para receber a doutrina espírita, é porque não havia mais nenhuma alternativa na França. As trevas dominou o astral, não a Europa como um todo. E a guerra de 1870 a 74, a guerra chamada Franco-Prussiana, em que a Prússia passaria a ser um império depois que chegou a ser a Alemanha, foi programada para fazer a Primeira Guerra Mundial. Com o sucesso da Primeira Guerra Mundial, a China preparou a Segunda Guerra Mundial. Meu filho. A grande vitória no Ocidente, nos últimos 100 anos, foi das trevas, não foi da luz, não. Foi das trevas e não da luz. Então a viúva de Kardec não pôde fazer nada. Ela não tinha mais poder de mando, ela não tinha mais condições físicas de saúde para ir à frente. E outro, Le Marie estava ligado com o pessoal da teosofia. O braço dele era Flammarion, tornou-se teósofo. Ficou Delane numa cadeira de roda na cidade dele. E Leon Denis lançou os livros mais belos da doutrina espírita. Leon Denis é um autor tão perfeito que é um inglês, que quando um inglês elogia um francês, é que a coisa passou da conta. Então, na história do espiritualismo, Conan Doyle disse que tem um capítulo chamado Espiritismo Francês. O Leon Denis é tão perfeito que ele seria aceito em qualquer idioma culto da face da Terra. Mas ele fez. O nosso amigo do Brasil, Canuto Abreu, foi a tour, conheceu o Leon Denis, conversou com ele. Mas ele não podia fazer mais nada. Os continuadores da Allan Kardec, todos, deram com os burros na água. Essa é a verdade. Lamentavelmente. Tem uma pergunta, que já tinha uma pergunta pronta aqui, porque a pessoa já tinha perguntado, já tinha transferido para cá, mas chegou essa daqui, que eu acho muito fundamental, né? Eu quero pedir desculpa aqui a nossa Rita de Cássia, de Petrópolis. Eu vou botar já a sua pergunta, mas eu vou colocar aqui a da Carmen Silveira, do Planalto, certo? Sim. Deixa eu só ver aqui. Carmen Silveira deve ser esposa do Silveira, não? Não, acho que o nome dela não é Carmen, não. Mas é o Silveira lá do Planalto, mas acho que não é Carmen, não. Mas se for, tudo bem. É um prazer. Essa que é muito amiga. Se a Gênesis foi adulterada, será que os outros livros também não foram adulterados? E se foram, como saber? Ou como saber, né? Acho que é sabe, como se sabe. Carmen Silveira. Olha, porque adulterando as trevas, pegando a Gênese via Le Marie e a Teosofia, conseguiu o máximo. Porque o livro dos Espíritos são perguntas que se espraiam no horizonte imenso. Sobe as montanhas do conhecimento, desce às entranhas da Terra. A Gênese é o último livro da codificação. Kardec dá um desfecho total, perfeito. O que é que as trevas faz? Denigre a imagem de a Gênese. Coloca
coloca frases ao longo da versão de 1872, que Kardec jamais disse, e levando para o ridículo uma parousia católica, onde as epidemias, pandemias seria uma praia do Senhor contra o mundo, os trovões, os meteoros eram outra praia. Kardec, como de ciência, jamais aceitou e nem aceitaria, nem aceitou e nem aceitará nunca isso. Então, a questão está nessa fundamentação. Preservou-se o livro dos médios, sem mudança nenhuma. Os sem fé não mexeram, mas foram na ponta em que Kardec colocou, ligou a doutrina espírita com a ciência, a filosofia, que era a Gênese. Como alicerce fundamental dos espíritos. Aí foi a grande jogada que as trevas deu cá para nós. E mais uma vez foi vitoriosa. Muito bem. Tem aqui do Face uma pergunta do nosso Décio Soares, que é aqui da nossa rádio, faz um programa aqui conosco na terça-feira de manhã. Ele pergunta assim: senhor José Soares, qual foi o ponto em que Rustem quis dividir o espiritismo, já que ele reencarnou para ajudar Kardec? Por que ele quis dividir? Por que ele cismou de uma hora para outra? Porque ele disse assim: meu mestre, o mestre dos mestres. Aí dá uma volta por trás, como diz o Matuto, e se intitula como o escolhido dos escolhidos, né? O livro vamos lá. Porque Kardec é a revelação espírita. Ele colocou a revelação da revelação. Ou seja, o que estaria embutido, escondido de Kardec foi para fora. Primeiro, em Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho, Chico Xavier fala nos missionários que eles deveriam cooperar, coadjuvar na obra de Kardec. Denis, na área filosófica, fez um trabalho perfeito. Denis é de uma integridade moral, doutrinária sem limite. Delane cooperaria na parte científica. Delane, no século XIX, escreveu um livro sobre mediunidade que tem mais de 700 páginas. Eu imagino a quantidade de papel ao máximo, quantos baús ele encheu para fazer aquilo. É uma perfeição. Quem publicou essa obra dele foi o Grupo Ramatiz aqui no Brasil. O Grupo Ramatiz é quem publicou. Ótimo. Aí vem Denis, aí vem Flammarion, e descortinar os mundos como astrônomos, e descortinar os mundos habitados. Na realidade, o grande livro dele chama A Pluralidade dos Habitados, que não apareceu. Escreveu um outro bem interessante, O Fim do Mundo, que é sobre um choque, aí vem o meteoro que bateria com a Terra. E depois daí, ele desaparece. É quando ele passa a vincular a teosofia. Ou seja, ele teve um toque iniciático perfeito com Kardec, mas abandonou. Ele é jovem, 18 anos de idade, vinha andando por uma rua de Paris, olhou assim à direita, uma livraria, e vidraças. Ele viu o nome, o Livro dos Espíritos. Ele olhou, entrou e olhou. Abriu na parte chamada Mundos Habitados de Kardec. Ele disse: é isso que eu queria saber. Procurou Kardec. Kardec o recebeu, menino de 20 anos de idade. Kardec deu a carteirinha de sorte da sociedade. Ele diz isso na obra Fenômenos Incomuns da Natureza, o Flammarion diz, assinou. Kardec deu a ele a posição de peso na sociedade. Ele começou a psicografar. Aí ele psicografa quem? O grande Galileu Galilei, e é todo o capítulo 6º de A Gênese é dele. E ele nega, em 1890, ele nega isso, que não era mediúnico. Então, lá, Rustem não procurou Kardec em canto nenhum. Quando a obra estava escrita, ele mandou para Kardec a obra. Na realidade, a obra são 2 volumes na França. A obra foi tão mal produzida
Porque no Brasil, Guilherme Ribeiro, que era um craque nessa área, reordenou toda a obra, redividiu e deu uma visão, era mais didática. Ficou em 4 volumes. Ótimo. O que é que ocorre? Kardec lê e publica na Revista Espírita um artigo sobre os 4 evangelhos. Kardec diz que muitas ideias dele, não, por enquanto, se pode divulgar e não há comprovação. No entanto, a obra, em vez de 2 volumes, ficaria muito bem no volume. Kardec disse isso. Num volume. Ele insiste. Aí Kardec dá a resposta em A Gênese, no capítulo 17, número 68. Mas só que a turma do Lemarie retira do original o 67. Aí fica 65, 66, 67. O item 68 desaparece quando Kardec faz a análise e mostra que não há base alguma do chamado corpo fluídico de Jesus. Ok? Então, como é que ele divide? Ele divide de maneira muito sofisticada. Ele cria para uma teoria antiga, que Kardec diz que no 868, Kardec diz que o seu Rustem ressuscita a doutrina dos docetistas do século IV, e que Cristo não teria tido um corpo carnal. Tá certo? Os docetistas já vêm se apoiando em Cerinto do Antigo Egito, que por sua vez se apoiou em Marcião, que por sua vez apoiou-se em Cerdão. Para desmoralizar a doutrina do corpo de Jesus, um dia, repetindo aqui para vocês, estava nas termas da cidade de onde chega, onde o nosso amigo João Mendes estava, daqui a pouco da cidade grega, e de repente os discípulos disseram: Senhor, ali ao lado nas termas tem um doutor chamado Cerinto, que veio do Egito, que está dizendo coisas sobre Jesus, em especial o corpo dele, que você nunca falou para nós. João disse: vamos lá. João Evangelista foi. Quando chegou lá, João interrogou. Ele disse: Jesus não tem um corpo carnal, não, foi assim, assim, assado. João ficou bravo. Jogou as pedras disponíveis na mão e gritou aos discípulos: esse é o maior mentiroso que apareceu na terra. Porque todo aquele que disser que Cristo não veio em carne é anticristo. Acontece que Kardec, no capítulo que você leu hoje, do Evangelho, fala sobre a sessão de João Evangelista. Todo aquele que disser que Jesus não veio em carne, esse é o anticristo. Então, a luta, porque com Cerinto, agora Rustem, a parte humana de Jesus desaparece. Aí a católica aceita o parto virginal. Mas o corpo de Jesus era carnal para ela. Porque, dando a Jesus um corpo fluido, ele desaparece da história. É um fantasma. Mas a turma da FEB, com todo respeito, em nota de rodapé, um dos seus volumes, eu li os 4, eu tinha 20 anos de idade. Olha, faz 50 anos. Diz que Kardec não conheceu as materializações de Irã Crux. Ora, eu tenho um livro, eu xeroquei só a parte possível divulgar publicamente, e dei a Clóvis Nunes. Kardec presenciou materialização em Paris. Os maçons de Paris trouxeram um médium da Baviera, e ele materializou 2 pessoas. Materializou Jacques de Molay, o grão-mestre da Ordem dos Templários, e São Bernardo de Clairvaux, que foi quem, como abade católico, escreveu assim, a Carta Magna dos Templários. E o médium convocou todo o status maior do jesuitismo em Paris para assistir à reunião. E eles foram. E apareceu e materializou-se. E o povo apertou a mão, conversou com os 2 espíritos. Jacques de Molay, o grão-mestre da Ordem dos Templários,
e São Bernardo de Clairvaux. Ótimo. E os jesuítas não tiveram que dizer nada. Diz o autor maçônico, a partir desse momento, o espiritismo passou a ser respeitado em Paris. Porque ele recebeu a chancela da maçonaria francesa. Então Kardec, a nota de rodapé que tem no Escola Evangelho de Cousteau na edição da FEB, não tem validade. Respeita-se. A FEB é uma instituição centenária, mas não podemos concordar com tudo. Ela diz que ela não é um Vaticano, ela não reconhece. Ok, meu jovem? Então, muito bem. Cara, nós temos mais perguntas aí, e a própria FEB, pelo menos está nos anais da história dela, ela convocou Vantuir, e eu acho que o próprio Guilhom, se não me falha a velha memória, não, o Thyssen, Francisco Thyssen, e eles fizeram uma análise da quinta e da terceira, porque parece que ele não tinha uma quarta e não tinha uma segunda, um negócio assim, a primeira. Então fizeram em cima da terceira, que era a mesma coisa. Letra por letra, e tem isso aí lá nos anais, falando de todas essas possibilidades. Vamos lá. Rita de Cássia, de Petrópolis, pergunta os princípios não básicos do Espiritismo. Aí bota aqui os 5. Foram alterados pelos conteúdos da suposta alteração, sim ou não? Por quê? Creio que suposta alteração no livro A Gênese, né? Rita, primeiro princípio, Deus. Segundo, a ciência da alma e imortalidade. Terceira, comunicação. Quarta, mundos habitados. Reencarnação. E quinta, mundos habitados. Esses princípios chamam dos espíritos. Rustem o adotou. Só que ele adulterou na sua obra o princípio da reencarnação. Então, deu a ela uma conotação visível da meta em psicose oriental. Para Rustem, você está aqui, era Lúcifer, quer dizer, filho da luz. Ele rebelou-se contra Deus. Então ele foi descendo vibratoriamente. Chegou a um ponto em que ele não podia mais ficar no plano espiritual. Ele aparece na Terra. Como ele não tinha corpo espiritual, ele reencarna como se fosse um criptógamo carnudo. Carnudo. Ora, não existe o criptógamo carnudo. Existe uma planta chamada do reino vegetal, o criptógama, que ela é assexuada. Ela não tem semente para reproduzir. Então ele pega o criptógama e joga para o masculino o criptógamo carnudo. Nem é carne, o meu matuto, nem é peixe, ou seja, nem é carne, nem é vegetal. A partir daí ele começaria passaria a viver, reencarnar em planos como a Terra. Está claro que é um símile perfeito. Quando Adão foi expulso da Eva do paraíso por ter pecado, entre aspas, certo, é que a Terra passou a ser habitada. Porque a Terra não era habitada. Antes da expulsão de Adão e Eva, a Terra não era habitada. Não era habitada. Aí Adão vem para a Terra, aí Adão disse, Eva, quem é você? Disse. Aí ela notou que ela tinha óculos sexual, então ela botou uma folha de parreira à altura da vagina dela. Como toda e qualquer escultura clássica, a vagina não aparece, o pênis aparece. Aí então Deus põe para fora o Jardim do Paraíso. E eles vão morar numa parte da Terra em que eles passam a vida de ser humano, já começa grande. Adão engravida a Eva 2 vezes em seguida, são 2 homens. Pela teoria bíblica, a Terra já iria morrer após a morte de Adão e Eva e os 2 homens, porque o homem se reproduz com o homem. É verdade? Com certeza. Ótimo. Aí um filho dela, chamado Caim, matou o outro, chamado Abel. Aí Caim fugiu para o norte do paraíso. Chegando no norte do paraíso, ele encontrou uma companheira e se casou. E construiu uma cidade. Ora, a Terra já era habitada. Ele ficava com mania de grandeza, né? Não é uma casa, é uma cidade. É uma cidade. Ótimo. Então, acontece que a tese cai por terra, porque a reencarnação rustenista é uma metapsicose que começa um processo invertido.
Kardec diz nas perguntas 131 e 132 dos Espíritos que todos os Espíritos reencarnam. Aí ele pergunta, mas se ele fez o bem desde o início? Aí não há problema não, vai chegar mais rápido à perfeição. Você errou. Maravilha. Não, isso aí não tem a menor sombra de dúvida. Aí tem uma pergunta aqui que inclusive eu assisti todo o vídeo, até mandei para você, não sei se você assistiu. O Cosme Mais, que é o nosso querido da Kardec Pede, ele levanta uma hipótese que foi o próprio Kardec que fez as alterações, né? E segundo ele, pouco foi modificado das anteriores para a quinta. O que é que o senhor acha? E eu quero aqui falar para você que ele não afirma, ele não bate o prego, mas ele diz assim, que as alterações foram feitas pelo próprio Kardec e depois foram colocadas. E que aí é onde vem é por isso que eu vou rechear a pergunta com as informações que eu tenho. É muito interessante a pergunta aí da... Não, essa aqui é um desastre, essa pergunta. E melhor a pergunta. Ele foi o próprio Kardec, né? Pronto, vamos lá. Aí ela pergunta, o que o senhor acha disso? Não sei se você viu a entrevista do Cosme, não. Eu conheço o Cosme muito bem. Primeiro ele afirmou que traduziu a Gênesis, letra a letra, tudo era igual. Ele traduziu a Gênesis da edição de 1872, é igual a qualquer outra aqui. Ótimo. No capítulo 1 de A Gênesis, Lemarre fez 29 mudanças. São 29 itens, ele fez 29 mudanças. No capítulo 2, ele fez 20 mudanças na obra de Kardec. No capítulo 3, ele fez 20. No capítulo 4, fez 10. No capítulo 5, fez 5. No 6, ele fez 20. No 7º, ele fez 20. No 8º, fez 5. No 9º, fez 9. No 10º, fez 15 mudanças. No 11º, ele fez 27 mudanças. No 12º, ele fez 14. No 13º, fez 6. No 14º, ele fez 22. No 15º, ele fez 17 mudanças. No 16º, tá certo? Ele fez 9. No 17º, fez 15. E no 18º, ele fez 17 mudanças. Kardec não fez nenhuma. Porque Kardec era, primeiro, com todo respeito a Cosme, que é intelectual, mas não concordo com esse senhor. Não concordo. Para que ele vai concordar, não sou adversário dele, somos irmãos. Mas não concordo. O que foi que houve? Kardec lançou uma edição e fez 3 reedições. Porque no Brasil, a gente diz que a pessoa lançou 20, para pegar o Rio de Luiz, 27 edições. Não, lançou uma e 26 reedições. Porque essa é uma nova edição quando você muda, muda em grande parte a natureza da obra. Kardec não mudou. Quem mudou foi o Lemarre a partir da quinta. Porque ele pegou a de Kardec mais 3, a de Kardec original mais 3 reedição. Aí disse que a quinta era uma edição. Acontece que a autoridade na França, na Biblioteca Nacional ou na Real, não aceitou. A não ser que ele justificou que a mudança era a favor dele, era dele. Ótimo. Então, com todo respeito ao seu Cosme de Massi, nós não podemos concordar, porque eu acabei de ler aqui, e se ele quiser, eu mando para ele, a quantidade enorme de mudanças que foi feita para adequar a obra de Kardec à teosofia. Como eu fui um leitor, como eu tenho bons amigos da teosofia, e li muito sobre eles, e interagi com eles, eu posso dizer que Lemarre desnaturou a obra de Kardec, adaptando-a às contingências, porque ele notou que, sendo a teosofia uma doutrina nova, e ele sendo tratado o codificador da teosofia foi Helena Blavatsky,
ele ganharia muito mais cartaz e que defendendo o humor, que era o Allan Kardec. Muito bem. Além do mais, para terminar, Kardec nunca recebeu o dinheiro dos livros. Ele passou a ganhar da livraria. Tudo isso, o nosso querido Cosme, e eu peço a vocês que vejam, a entrevista com Cosme sobre justamente isso aí, e ele fala textualmente, ele dá provas, as provas dele, como os outros também dão provas. Nós estamos aqui numa análise bastante criteriosa. E ele diz o seguinte, que na época de 1872, o Lemarie não tinha essa força ainda, nem sequer era sócio porque, olha bem, a Sociedade Espírita de Paris, que foi fundada de Kardec, ela desapareceu. E foi criada uma sociedade anônima pela mulher do Kardec, que tinha não sei quantos por cento no com procuração para o seu Lemarie. Aí olha bem, ele diz o seguinte, pessoal, vamos lá. Ele diz e testa lá pelos documentos que ele tem, que o Lemarie não fazia parte da sociedade, era ela mais umas 3 pessoas. E o Lemarie só entrou depois de 72, segundo ele, que o Lemarie não teve nessa obra, certo? Segundo ele, eu estou aí vendendo, quem quiser veja lá para tirar as conclusões, o seu Lemarie não teve ingerência. A ingerência dele veio depois de 72. Aí ele realmente, depois disso aí, ele começou a criar e chegou a ser dono até quando ela desencarnou em 83, ele já dominava tudo. Mas em 72, segundo o Cosme, quando foi lançada, o Lemarie não tinha. Ele não tira a culpa do Lemarie. Ele diz, inclusive, que ele enfiou o pé na jaca, como você diz mesmo, certo? Agora, ele levanta essa tese, que o Lemarie não tinha essa força, não era sócio, não tinha condições de fazer essa alteração. Mas isso são hipóteses, tá entendendo? Aqui não tá vamos aqui para agora a realidade é que da entrada na agenda de 1872 na Biblioteca Nacional de França, ele é Lemarie, ele que assina o documento. Cosme está faltando. Não vou dizer que é uma verdade, mas Cosme não está enganado. Lemarie é quem dá a entrada. Que é isso, meu? Que é isso? Ele é Lemarie que dá a entrada. Lemarie. Só pesquisar, porque na Biblioteca Nacional da França, né, está lá tudo explicitado. Então é só verificar que os documentos ainda existem, né? Sim. Para você ter uma ideia, um momentinho aqui. Lemarie, em 1872, no cemitério de Père-Lachaise, fez uma preleção como presidente da Sociedade Anônima, ou seja, que geria o espólio, digamos assim, doutrinado de Allan Kardec. Está aqui. Então, Cosme leu pouco nessa área. Ele é um rapaz muito, mas não podemos, tá certo? Não podemos. Chegou aqui uma outra pergunta, vamos colocar aí para você. Lá do Açu, Walter de Açu, pergunto mais. E pergunto mais, por que a Gênese, não o Livro dos Espíritos? Acho que você respondeu isso. Não porque o Livro dos Espíritos, e principalmente o Evangelho, que seria mais incisivo para os princípios do Espiritismo se fosse adulterado. Deixa eu ler de novo aqui. Pergunto mais, por que a Gênese? Porque o livro A Gênese, e não o Livro dos Espíritos, e principalmente o Evangelho, que seria mais incisivo para os princípios do Espiritismo se fossem adulterados. Porque, acho que eu entendi aqui a pergunta, por que foi a Gênese e não o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, ou o Evangelho, que aí sendo adulterado a coisa poderia degringolar mais ainda? Primeiro, o Livro dos Espíritos é de 1857. A Gênese é 11 anos depois. Não é verdade? 1868? Então a distância era muito grande para ser adulterada. O Livro dos Espíritos estava afirmado. O Evangelho é de 1864. Ficava difícil mudar, porque, olha, o Evangelho, segundo o Espiritismo, com a interpretação das máximas morais de Jesus,
para ser aplicada a qualquer circunstância. Então, Kardec peneirou para você ver na sociedade isso aqui. Porque o restante, Kardec deixa para a Gênese, os milagres, assim por diante. Já notou isso? É. Então, o Evangelho é para a formação moral do discípulo. Porque você tinha o fenômeno dos médiuns, aí você tinha moral, a filosofia espírita. Agora, para você não degenerar entre ciência e filosofia, aí veio o quê? A sua formação moral. A essência do Evangelho de Jesus para você fortalecer-se. Tá certo? Então, o que é que diz o pacto áureo? Que ninguém cumpre. O pacto áureo da fé. Na casa espírita, até a fé nunca respeitou isso. A casa espírita deverá manter sobre a sua mesa 2 livros. O livro dos espíritos e o livro dos médios. Sabia dessa, capaz? Sei. Sabia dessa? Eu sei. Então, segundo o Pacto Áureo, aqui da documentação de todo mundo, apenas 2 livros de Kardec ficariam na mesa. O livro dos espíritos e o livro dos médios. O Evangelho é para a vivência pessoal nossa. Ok? Então, é importante. Agora, e por que a Gênese? Foi o canto de cisne da codificação. É a ligação perfeita da doutrina com a ciência, alicerçada naquelas partes do Evangelho em que poderia gerar polêmica. Mas, de forma muito racional, Kardec analisou aquilo. Ok? Ok, sem... As trevas sabem o que faz. Nós é que nos enganamos com ela. Muito bem. Aqui chegou uma pergunta, eu estou tentando repassar para cá, do WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso. De quem? Sim, de Lúcia. O senhor Soares, o senhor já leu o livro A Autonomia? Não é Autonomia, não. É Autonomia. Paulo? Não é Autonomia. É Autonomia, é? Autonomia. De Paulo Henrique. Autonomia. Que ele fala das cartas de Kardec. O que você vê dessas cartas que o nosso Paulo descobriu através do Canuto Abreu, um trabalho hercúlico? Canuto Abreu foi para a França com o dinheiro dele, visitou Denis, Paris, e trouxe com seus recursos mais de 800 cartas. Uma parte entregou a uma instituição, que colocou debaixo de uma bica e a chuva acabou com isso. O livro de Paulo Figueiredo, eu coloco assim como o livro de Ernest Renan. É para você ler, fazer a conexão com a realidade e verificar aquilo que ele contribui. Eu não costumo nunca ler assim de repente um livro que alguém diz, é importante. Eu começo a ouvir as pessoas que leram. Aí eu formo um juízo de valor. Aí eu vou ler. Aí quando eu tenho vários juízes de valor, Vendedor, por exemplo, Vendedor leu. Vendedor, irmão de Cleber. Leu, falou, ótimo. Alan leu, ótimo. Então eu vou pegar mais 3, 4 pessoas, aí depois eu vou me debruçar. Uma coisa é verdade. O Paulo Henrique Figueiredo me parece, aqui e agora, não sei amanhã, um espírito talhado com uma tarefa de missão. Tarefa. Muito importante. Porque como o sábio da Universidade de Filosofia, dela sábia, é que nós precisamos resgatar Allan Kardec. Se nós resgatarmos Allan Kardec, nós daremos uma grande contribuição. Ok? Parabéns. Continua a ler, Paulo. Muito bom. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Não chegou nenhuma. Nós vamos fazer. Então, no caso, você não leu nenhuma dessas cartas, nem mesmo por internet. Real, você acha assim, por ouvir falar que é real, é de Kardec mesmo? É real, é de Kardec. Canuto Abreu trouxe ao Brasil, comprou algumas. É real. Por exemplo, Kardec tinha uma filha de criação. Que desencarnou de forma prematura. Tinha filha de criação. Kardec
Kardec era tão coerente na obra que ele ficou à frente, que ele não misturava ideias, a vida pessoal dele com a vida da doutrina espírita. Meu querido, para você ler a introdução do Livro dos Espíritos, eu só consegui ler quando eu fui na gráfica e aumentei a letra. Diz Edivaldo dos bons tempos, se você está com insônia, tente ler a introdução do Livro dos Espíritos, se eu verso na hora, pá. Porque ele tinha miudinha da fé. Olha, é de uma consistência metodológica sem limite. Sem limite, sem limite. Ok? Agora, diga. Então, Canuto, se não me falha a memória, teve 2 vezes na Europa. Teve em 20, inclusive, tem até um autógrafo do próprio Leon Denis, né, e teve depois em 50 ou 60 também. Foi até que eu relatei que eu estive aqui quarta-feira fazendo um trabalho com o Paulo Henrique, falando sobre as cartas de Kardec. Depois enveredamos, lógico, evidentemente, também pelo livro A Gênesis, né? Mas Canuto é muito desconhecido do movimento espírita brasileiro. Pouquíssimas pessoas conhecem o trabalho de pesquisador do Canuto. Por que é que se deve isso, meu querido? A maneira como a Casa Espírita se organizou e formatou o movimento. Repito aqui. Vamos ao centro, eu vi a pregação do Evangelho de Jesus. Já matou o centro. Eu estou indo à Casa Espírita, hoje tem a explanação do Evangelho do Espiritismo, tratando de Jesus, falando sobre a mulher adúltera. Aí era correto. O que nós fizemos? Nós transformamos a tribuna como se fosse uma Assembleia de Deus. E misturamos tudo. Uma jovem oradora, na Ferro, ela falou de uma vez só sobre a abertura do capítulo 4 sobre a reencarnação no Evangelho do Espiritismo. Eu disse, minha senhora, são 3 colocações. Primeira, Jesus pergunta aos seus discípulos o que é que o povo diz a respeito dele. Segunda, o Evangelho comenta o que a turma lá no Palácio de Herodes acha dele. E depois pergunta, e vocês, o que acham de mim? Então são 3 assuntos diferentes, 3 planos sociais diferentes. Palácio de Herodes, o que o povão diz, a massa diz, e o que os discípulos acham dele. Então a forma como nós organizamos a divulgação espírita deu nisso. Agora, mudar vai exigir um pouquinho, porque eu, com todo respeito que eu tenho à pátria brasileira, amo o Brasil, nós temos que pensar o seguinte, o país não primou por uma escola de qualidade, que não é a pessoa ganhar 13 mil por mês e achar seu direito de não ir todas as aulas. Não é o professor sentar na sala de aula e pregar a doutrina de esquerda dele, a doutrina de direita dele, o evangelho da igreja dele. Não. A escola é um campo de formação do cidadão, onde a liberdade de expressão deve ser a moeda reinante. Aí você vai aprender todas as ciências, matemática, química, física, ou seja, como é o IFRN, que foi a minha antiga escola de Natal. Tinha as escolas, as matérias técnicas, tinha matérias clássicas, tinha canto orfeônico e tinha aula de religião dada por um padre. E ele aceitava discutir conosco, que era o padre Pedro Ferreira. Tá certo? Aí você forma o homem. Você dá ao rapazote o caráter de universalidade. E ele vai escolher o que é de melhor. Eu não conheço um aluno da escola Michel que viera pelo crime, ou não, um matou dos criminosos. Eu não conheço ninguém que foi para a luta armada, mas conheço todos os homens, cidadãos corretos, que sabem que trabalharam, os aposentados e meus desencarnados, ter o melhor. Então, é esse tipo de sociedade que a Casa Espírita não. Quando eu cheguei no médium da Fermi, sim, paz de Deus que está nos ouvindo.
O livro que se estudava domingo pela manhã na mediúnica era o Antigo Testamento. Já pensou? Não era o livro dos médiuns, não. Era o Antigo Testamento. Que não é o antigo, é o primeiro. Que não é o antigo, é o primeiro. Que você sabe quem eram os medalhões que estavam por lá. Aí eu disse, vamos tirar. Não, porque o Espírito orientou, sim. É uma boa ideia. Agora, aqui vai ser o livro dos médios. E nós chegamos àquele modelo de hoje. Eu faço votos que não tiro o modelo, não. Melhore o modelo. Potencialize o modelo. Então, quem fez isso? Quando eu cheguei na Ferne, homem sentava de um lado e mulher do outro. Sabia dessa? Sabia. E o pior de tudo, sabe o que é? Chega. É que isso pegou em algumas casas. Levantar, a prece final se levantava para fazer em pé. O Bezerra tem isso, mas não se tirou a tempo. Na Ferne, homem de um lado, mulher do outro, homem à direita, mulher à esquerda, e na prece, inicial e final, de pé. Aí eu pus em votação. Aí, o senhor Salles disse, realmente não pode acordar dessa, vamos tirar isso. Aí tirou. Mas houve quem defendesse ardorosamente a ideia de se ficar fazendo isso. Então, a forma como a casa espírita foi organizada, como ela formatou o movimento, deu origem a esse defeito muito grande nosso. Então, nós não temos grupo de estudos científicos, nós não temos filósofos. Nos anos 60, criou-se na SEC um grupo chamado de Estudo Científico, William Crookes, que por um motivo qualquer mudou-se para a federação. Chegou na federação, determinadas cabeças coroadas, duas das desencarnadas, disseram, a partir de hoje, esse grupo científico só se estuda os 4 evangelhos de Jesus. Aí eu argumentei, não quero conversa, fique se quiser, disse, não tem certo, eu vou me retirar. Retirei, a interação do grupo fechou. Porque, rapaz, você pensou um grupo de estudo científico, ter como base os 4 evangelhos de Rustem? Isso é uma coisa estúpida. Uma coisa estúpida. Imagine quem eram as coroas coroadas, as cabeças coroadas, que estavam lá defendendo isso. Muito bem. Vamos lá. Tem uma pergunta que chegou aqui, como diz Amadeu, vai lhe abraçar, vai lhe apertar sem lhe abraçar. Não seria melhor resgatar Jesus Cristo para a melhoria do Espiritismo? Ou Jesus não vale esse resgate? Jarbas da Ribeira. Meu filho Jarbas, a doutrina espírita resgatou Jesus, tá? Que estava morto, que estava enterrado entre a letra de mato, e trouxe, revivificou. Quem trouxe um Cristo pela voz dos médios na Europa, na América do Norte, no Brasil, falando de Jesus, fala tudo espírita. É o Evangelho redivivo. Redivivo. Agora, não é o Evangelho aquele que está escrito. Porque uma coisa é verdade. O Evangelho que está escrito gerou todas as guerras entre Jesus e até a guerra do Vietnã. Entre Jesus e ser morto na Palestina e até os anos 90, 6 mil embates bélicos, 6 mil embates bélicos foram travados, mortes, sangue derramado em nome de Jesus. Pode uma coisa dessa? Não pode. Eu repito, permita. Mahatma Gandhi disse para aqueles que foram converter ao cristianismo, vocês me expliquem como é que uma árvore tão bela quanto o cristianismo deu uns frutos tão podres quanto vocês. Ninguém chamou vocês aqui na Índia. Vocês empurraram droga, prostituíram a nossa juventude. Que é isso? Volto para trás de vocês, nos deixe só. Vocês têm um Deus. Nós temos 3 milhões de deuses. Cada um tem seu Deus aqui na Índia. É um Deus para cada um. Então, Jesus, a doutrina espírita, ressuscitou Jesus. O Jesus do cristianismo primitivo está lá em 50 anos depois, naquela pregação que é feita na catacumba, no dia que Policarpo, o pregador oficial, foi morto. Ele relembrou Jesus. O Jesus ressuscitado está em Chico Xavier, em Parnada Nentum, na poesia, a vítima divina, que começa dizendo, do cimo do Calvário,
Ainda se vê o Cristo solitário, 20 séculos de dor, pranto e agonia, represam-se no olhar do Filho de Maria. Isso é o Cristo ressuscitado que veio. É tão importante, repetindo para quem não ouviu ainda, na antiga Rede Manchete Televisão, no Repórter Manchete, foi entrevistado 2 homossexuais. Começa o repórter perguntando: como os católicos da cidade de Uberaba veem vocês? E diz: nos trata muito mal. Mas eu fui. Achei. Mas nós fomos à igreja. Aí o repórter colocou, onde Chico, o bispo, o arcebispo de Uberaba. Ele disse: são nossos irmãos, nós não aceitamos como eles se comportam, mas são nossos irmãos. No final do programa, eles colocaram a pergunta mesmo: e vocês conhecem Chico Xavier? O Rio disseram: conhecemos. Fomos lá, ele nos recebeu, abriu a porta e disse: meus irmãos, entre, sente-se. Orou conosco, pediu pela nossa paz. Não disse nada de reprovação do nosso comportamento. Chico ressuscitou no coração desses 2 homossexuais o Cristo verdadeiro. Não condenou ninguém ao fogo do inferno. Um judeu aqui na Natal, muito famoso, me procurou de Soares. Eu tenho uma colocação a fazer. Eu quero ver sua opinião. O judaísmo condena o homossexualismo. O meu filho, assim, sabe, chegou para mim e disse que era homossexual. O que você faria? O que eu disse à minha irmã, quando ela chegou para mim e disse: Zé, como ela me chama, você sabe que eu tenho um filho viado? Eu disse: não sabia que você era um animal de quadrúpede. Não! Viado! Não. O meu sobrinho, que vocês dizem com ele, eu o amo profundamente. Eu vou passar a ver a partir desse momento, como eu vi a primeira vez. Vinha de Macaíba de Jundiaí, desci na parada, entrei lá, ele estava deitado no cestinho, o cestinho rota, balançando, e cantando para ele a canção do festival, a canção chamada Luciana. Os olhinhos dele tão bonitos. Por que você disse com ele? Ele não presta. Presta, sim. Aí depois que eu dei com ele: tio, você sabe que minha mãe chama isso? Eu sei, vem cá. Deixa eu lhe beijar, como lhe beijei a primeira vez em 69. Foi. Então por que nós, vamos estar de rezar Cristo, no evangelho dele, que é vendido na feira, com velas e bergantins e mentiras e cabriolas, o nosso Cristo como Espírito está dentro de nós. É aquele Cristo que motivou o homem, o bom samaritano. Ele não perguntou a qual ele era. Desculpa. Nem quem era ele. Em religião nem nada. Ele socorreu, passou óleo nas feridas dos golpes, pagou ao dono da estalagem e disse: quando eu voltar aqui, se você te acha mais, diga que eu também para cá. O evangelho é para ser, olha, Kardec, o evangelho no espiritismo, as margens de Jesus para serem utilizadas diariamente na nossa vida. Façamos isso. Muito bem. Enquanto o senhor falava, chegou uma outra pergunta aqui. Sérgio, que é um cadeira cativa, ele pergunta assim: acho que se chamam os ditados de Kardec, espírito, pelo médico Frederico Júnior, que consta no livro Coletânea de Preces Espíritas. Sabe alguma coisa sobre isso, seu Soares? Primeiro não concordo, ele está no livro de Preces Espíritas. O médium, Frederico Júnior, respeitável, que recebe Kardec na febre, ou grupo próximo à febre, mas deveria ser publicado em separado. Não é reformador. Nunca como fosse coadjuvante de Kardec. Não. Na obra de Kardec não cabe isso. É o que ele deixou. E aí as peças espíritas é a coletânea retirada do Evangelho do Espiritismo. As mensagens do Frederico Júnior são bonitas, boas, mas podemos fazer algumas ressalvas à mensagem.
Leamos. São boas, mas com ressalvas. Inclusive, quem foi que perguntou, Jesus, que eu estou aqui. Sim, não foi o Sérgio. Inclusive, hoje, nos livros mais novos, porque, olhe bem, eu tenho, inclusive, esse livro aqui, é bem antigo, as páginas já estão amarelas, porque tem uma edição só de um livrozinho pequenininho, só da coletânea de Preces Espíritas, capítulo 28. Da FEB. E as primeiras edições constavam esses ditados de Kardec. Eu não sei porque cargas d'água tiraram. Hoje, se você for pegar... O bom senso funcionou. Vou pegar essas obras novas, não tem. Então, livros muito antigos, tá entendendo? Que consta ainda esses ditados. Voltando aqui. Psicografia de... Não sei se psicografia ou psicofonia. Do Frederico Júnior, que na época era o médio dos médios, era o Divaldo Franco, era o Chico muito Xavier, bom. né? Muito bom, mas não é essa aí não. No diálogo que eu citei do livro Herculano, Rochester e Caio Lucídio, que disse que Kardec reencarnado, ele diz, depois do diálogo, Kardec singrou o espaço infinito em busca de regiões altíssimas da espiritualidade. Então Kardec não pode ter tudo. Não pode. Com todo respeito. Eu vi Divaldo dizer que o Kardec reencarnado na Suíça, isso nos anos final, em 70. Era até assim, eu paguei para ver, esse jovem não apareceu. Muito bem. Não vamos reencarnar Kardec agora, não. Tem muita confusão aí com... Que ele viu alguém da equipe do Kardec, ela está certo. Assim como Pietro Baldi achava que ele era Pedro reencarnado. Não era. O Baldi era um discípulo de Francisco de Assis. Isso aí está certo. Mas parece umas afirmativas dele depois que seria, né? O pessoal levantou a lebre. Mas Divaldo disse, não, se fosse Pedro, a repercussão seria bem maior. Ele é o irmão, eu até me esqueci o nome dele. Quando eu fui a Assis, eu entrei na capela menor, onde Assis está enterrado, à esquerda, Assis está enterrado no centro da capelinha, e nos 4 cantos da capela, que é em forma de losango, está um dos 4 está enterrado, todos os 4 estão enterrados. Quando você entra à esquerda, ele é o da porta. Muito bem. Então, Seu Soares, eu só cuidado. tenho a agradecer ao senhor. Vamos ver o que é que ele vai fazer na próxima semana. Se a gente continua com esse labor, a gente volta para os livros. Vamos voltar para o livro. Qual seria o livro que a gente poderia dar uma estudada na próxima sexta-feira, já para o pessoal se preparar? O senhor tem alguma ideia? Vou dar aqui, porque nós podemos pensar em Paulo e Estevão, em 50 anos depois, O senhor tinha falado de uma possibilidade, esqueço o que o senhor falou, que eu achei tão interessante da gente conversar, que não era nem uma coisa nem outra, era apenas uma... O senhor dizia, pode até usar Paulo Estevão como pano de fundo, mas não sei se eram os milagres, não sei. Mas agora não fugiu a mente. Eu falei profecias. As profecias, pronto, é isso. Vamos fazer as profecias ou vamos para Paulo Estevão mesmo? Fica a seu critério. Olha, pelo que você está... pessoal escolher. Paulo Estevão, profecias ou 50 anos, ou 2000 anos. Né? Porque não pode fazer 50 anos sem antes de 2000, né? Mas eu entendo que seja melhor, 50 anos depois, porque está no século II. As deturpações doutrinárias do cristianismo já está implantada. Então, Paulo Estevão ou 50 anos depois, próxima semana, até quarta-feira, o pessoal escolhe, eu passo para o senhor quem foi o mais votado. O senhor vai se preparando aí para fazer a prece de encerramento, que eu vou fazer a divulgação da nossa programação da rádio. Hoje nós tivemos, né, de novo, o nosso irmão José Soares falando sobre a Gênesis que foi adulterada, a Gênesis de Kardec que foi adulterada. Amanhã, o nosso irmão
Enzo Obana vai estar aqui com a gente. Ele é lá da Sociedade Espírita Caminho da Luz, de Cascavel, vai falar sobre reencarnação. No domingo, o nosso querido Cosme Deolino vai estar aqui conosco, lá do Rio de Janeiro, da Congregação Espírita Francisco de Paula, lá da Tijuca, vai falar sobre as parábolas de Jesus. Não temos a pessoa definitiva para segunda-feira, que possivelmente é um amigo nosso de Brasília, que está por confirmar, mas na terça-feira, viu, seu Soares? Nós vamos falar com a nossa irmã Ivasco. Ela é japonesa e hoje mora nos Estados Unidos, mas ela era de uma outra doutrina em que os avós dela proibiam permanentemente ela de ter contato com qualquer cristão e com Jesus Cristo. Muito bem. Que era visto pelos parentes dela, dessa religião, como algo desastroso. E o título da palestra dela é o seguinte: Conheci Jesus e me apaixonei. Certo? Muito bem. Isso é bom, isso é bom. Terça-feira vai ser um programa muito bom, porque ela vai trazer esse subsídio de como é Jesus conhecido fora desse âmbito do Ocidente, né? Na quarta-feira volta o nosso irmão Edson Barbosa e Fábio Dionísio, até que enfim, falando sobre a medicina da alma, eles que são lá do Centro Espírita Recanto de Luz, irmã Sheila, quarta-feira próxima. Na quinta-feira, o senhor sabe falar alguma coisa de Esperanto, seu Soares? Não, sei não. Muito bem, então o nosso irmão Ivanildo, né, vai trazer aqui justamente a língua internacional do Esperanto, né? E ele é lá do Rio de Janeiro, também faz parte da rádio Rio de Janeiro, que é uma das mais antigas rádios espíritas do Brasil, e ele vai estar aqui falando sobre tudo que podemos compreender e entender do Esperanto. Na sexta-feira volta o nosso irmão. Foi não? Antigamente a FEB era assim, Espiritismo, Esperanto e Evangelho. Eu acho que ela abandonou o Esperanto. Não, ela tem, a FEB ainda tem o curso de Esperanto, tá entendendo? Mas é uma divulgação muito interessante. Então, sexta-feira, se é na quinta, na sexta-feira volta o nosso irmão José Soares, né? Isso à noite, porque de manhã, no programa do Amadeu Ferreira, nos domínios da mediunidade, nós vamos para Poitiers, meu amigo. Você sabe muito bem que Poitiers é na França, e tem a mensagem, uma das principais mensagens, uma das primeiras mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, foi ditada e recebida por Kardec na cidade de Poitiers. E a nossa irmã Livramento, casada com Gerard, um francês, Livramento é daqui do Nordeste, do Piauí, da terra de nosso querido Jacó Melo, né? Então ela vai fazer às 8 horas, junto com seu esposo, né, um programa direto da França. E à noite nós vamos aqui para o nosso querido Zé Soares. No sábado, nós estaremos em 2 lugares ao mesmo tempo. Por quê? O nosso irmão Adalberto Prado e a Lúcia Yuki vão falar sobre a organização da reunião mediúnica e o movimento no Japão. Ele que faz parte da AD Japão, Associação dos Divulgadores do Espiritismo no Japão. O programa será aqui no sábado, dia 26, às 19 horas. E no domingo, lógico, já no Japão, dia 27, às 7 horas da manhã. Isso do sábado para o domingo, por incrível que pareça. E no domingo volta o nosso irmão Cosme Deolino fazendo o programa As Parábolas de Jesus. Queremos também anunciar em primeira mão que na segunda-feira, dia 28/9, a nossa irmã Eulália Bueno estará aqui conosco, fazendo realmente um trabalho muito bonito, a nossa grande Eulália Bueno. Então essa programação. Ela é da onde? Ela é do sul do país, é de São Paulo. Ah, sim. É paulista de vivência, certo? Mas ela é uma palestrante de fama internacional. Meu amigo velho, vamos fazer a prece de encerramento? Bons espíritos, sob o amparo de Jesus, nosso Senhor e Mestre, de Deus, nosso Pai, Criador de tudo quanto existe, visível ou não visível, aos nossos olhos, só temos a agradecer. Acima de tudo, a tolerância de quem nos escutou, mais ou menos 1 hora e 5 minutos. A gente roga a Deus paz e saúde para todos,
fiquemos em paz conosco mesmos. Graças a Deus, muito obrigado, meus amigos. Nós estamos aqui encerrando a nossa participação. Voltamos com a nossa programação normal. E amanhã, a partir das 19 horas, voltamos com o programa Estação da Luz. Meu amigo Soares, muito obrigado. Paz com Jesus. Continue em paz e muito obrigado. Saúde. Obrigado.